Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, seres iluminados, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Maria, uma pequena alma nessa grande escola chamada vida. Tudo bem com vocês? Hoje passando aqui para refletirmos juntinhos sobre os tesouros dos céus. E o que é um tesouro do céu? A palavra tesouro significa conjunto de riquezas, dinheiro, joias e pedras preciosas. E o lugar que nós armazenamos esses tesouros são os bancos, ou os cofres e etc. Aqui na Terra, enquanto almas viventes, certo? O que seria então esses tesouros do céu? E onde nós podemos armazenar esses tesouros, já que nós não iremos levar nada desta vida? Então, vamos ver o que fala em Provérbios. Provérbios 15, do 13 ao 15. O coração entendido buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o do coração alegre tem um banquete contínuo. Vamos falar com outras palavras. O coração do entendido busca o conhecimento, mas a boca do tolo conduz à estupidez, à tolice, pois os dias do aflito são maus. Já o indivíduo de coração alegre tem um banquete contínuo. Uau! Então, será que nós poderíamos considerar o conhecimento como um tesouro do céu? Uma joia preciosa. Será que nós poderíamos considerar assim? E o coração? Será que podemos considerá-lo como um banco? Esse banco divino no qual deveremos armazenar todas essas joias raras, esses tesouros dos céus? Será que nós podemos considerar dessa forma? Faz sentido isso para você? No nosso coração, nós armazenamos os tesouros, pois o nosso coração é a fonte da qual tiraremos o bem ou o mal. Segundo está escrito em Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Então, o coração pode ser, assim, considerado como uma fonte de onde emana as nossas ações, os nossos pensamentos e também os nossos sentimentos. Logo, tudo que realizarmos emana do nosso banco central, certo? Esse banco chamado coração. A pergunta seria: o que estamos depositando neste banco central? No nosso banco central? Porque tudo que depositarmos no nosso coração irá conosco por toda a eternidade para essa nova morada. Esta morada da qual falamos no vídeo anterior. O coração é um bom lugar para depositarmos todas as virtudes. Mas antes de conseguirmos vivenciar essas virtudes, nós teremos que entrar em contato com os nossos defeitos, as nossas sombras, para reconhecê-las em nós
E a partir desse reconhecimento, desses nossos traços de imperfeição, nós iremos fazer como se fosse um balanço do que queremos continuar carregando conosco, do que queremos que fique conosco. Também de tudo que queremos mudar em nós, assim como esse balanço de tudo que teremos que aceitar em nós, porque os nossos traços não podem ser simplesmente arrancados de nós, modificados de uma hora para outra, assim, um passe de mágica. Antes disso, precisamos entender o porquê ou ao que esses traços ou comportamentos estão servindo. Vamos imaginar um exemplo. Imagine um ser que tenha uma deficiência e por conta dessa deficiência acabou desenvolvendo um traço narcisista. Entenda que estamos falando aqui de um traço narcisista e não da patologia em si, ok? Porque traços todos nós temos, todos esses traços estão em nós, tá? Alguns traços serão mais acentuados em alguns indivíduos e em outros menos acentuados, ok? Mas todos nós temos. Então, esse indivíduo deficiente acabou desenvolvendo esse traço narcisista em si, e este traço, que poderia ser danoso em outro indivíduo, para este indivíduo do qual estamos exemplificando aqui com deficiência, seria o que iria tirar este indivíduo de uma depressão, por exemplo, ou de um atentado à própria vida, entende? Então, o perigo desse traço narcisista neste indivíduo ou em qualquer ser humano, mas nesse que estamos dando o exemplo, com a deficiência, o perigo estaria no desconhecimento desse traço no ser. Mas se este traço já estiver conhecido para este ser, ele usar isso, esse traço narcisista, como uma ferramenta para fortalecimento, está perfeito. E isso irá fortalecê-lo, ok? E é neste ponto que nós poderíamos entender a bondade ou a justiça do Pai Celeste em nossas vidas. Isto seria o que poderíamos dizer a transmutação do mal em bem, que seria algo que seria de certa forma danoso, considerada como danosa ou mal em alguns seres, podendo ser considerado como um bem em outro ser em determinado momento da vida deste ser. Tudo vai depender do estar consciente, do conhecimento que este ser tem de si próprio. E assim também é que através de, por exemplo, uma tragédia, nós temos a oportunidade de conquistarmos os tesouros ou as ferramentas, essas tesouros dos céus, né? As ferramentas da nova morada. Pois através de uma tragédia nós temos a oportunidade de exercitarmos, por exemplo, a generosidade, que seria ajudar ao próximo
a todos que estão envolvidos nessa tragédia sem esperar nada em troca. Numa tragédia pode ser também uma oportunidade de exercitarmos a compaixão, que é outra virtude, e tantas outras virtudes que nós temos. A perseverança, por exemplo, como nós vimos recentemente no Rio Grande do Sul, aquela tragédia, é preciso ser perseverante para poder iniciar uma vida do zero, sem se desequilibrar totalmente. Perseverante é aquele que não desiste, ainda que as circunstâncias da vida sejam desfavoráveis. Ele perseguirá seus objetivos sempre, independente das adversidades que o cercam. A perseverança é assim, esse tesouro que vale muito ser desenvolvido em cada um de nós. Porque iremos levar por toda a eternidade, assim como a lealdade, o respeito, a integridade, a honestidade. Vejam só quantos tesouros a serem adquiridos por nós. A paciência, essa é uma das ferramentas que eu estou conquistando, estou lapidando em mim. A ciência da paz. Disse o sábio: a felicidade do homem é a paciência de Deus Pai. E haja paciência, não? Já imaginou se o Criador perdesse a paciência conosco, assim como temos visto esses políticos agindo por aí? Então, seres iluminados, estes tesouros, como a paciência, a integridade, a honestidade, a lealdade, a perseverança e tantos outros, são esses tesouros do céu. E não vamos encontrar eles à venda nas prateleiras por aí. Não mesmo. Nós teremos que adquiri-los ou aprimorar em nós, certo? E guardá-lo nesse nosso banco central chamado coração. Então, espero que a gente tenha conseguido refletir aqui sobre esses tesouros dos céus. E se você tiver gostado dessa reflexão, curta, comente, ok? E até a próxima! Beijo no coração! Muito obrigada por mais essa oportunidade! Tchau, tchau!